Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui para deixar mais um vídeo no canal, uma mensagem no canal. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado por se inscrever, assistir os vídeos e comentar. Sejam todos bem-vindos. Sinta-se todos abraçados por mim. E vocês, meus queridos, que não conhecem o meu trabalho ainda, eu convido vocês a se inscrever no canal, assistir os vídeos do início ao final para você entender a mensagem. Entendendo e gostando, deixa o seu like e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Meus queridos, no vídeo de hoje, na mensagem de hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar das duas sementes, ou seja, das duas pessoas, dos dois grupos de pessoas que Deus deixou na terra. Os eleitos desde antes da fundação do mundo e as pessoas que é para viver a carne. Porque há muitas pessoas que questionam, porque se o juízo final já aconteceu, por que as pessoas continuam matando, roubando, destruindo? Por que as pessoas continuam no pecado ou no erro? Mas a Bíblia diz que foi Deus que criou assim. Deus fez do jeito dele para ele. E não adianta o homem questionar Deus, porque Deus criou esse mundo e Deus permanece nele até hoje. O salmista reconhecia a onisciência e a onipresença de Deus no Salmo 139. Se você for estudar lá, você vê o salmista declarando que não tem para onde ele ir da presença de Deus. E ele ainda fala: o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Entende? Tudo que existe na terra foi criado por Deus para fazer a vontade de Deus, não a vontade dos homens. 1 Pedro, capítulo de número 2, vamos começar no versículo 4, que fala assim: é chegado-vos para ele, e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, falando de Jesus. Versículo 5, vós também, quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser sacrifício santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O apóstolo Pedro ele diz que o povo também era edificado por Deus para ser sacerdote e oferecer sacrifício espiritual na maneira de pensar, entendendo a mensagem que estava sendo ensinado, agora mudando a maneira de pensar. Ou seja, Jesus de Nazaré disse que tudo que era ligado na terra era ligado no céu, e tudo que desligasse na terra seria desligado no céu. Então era virar a chave da mente, ver a vida do lado espiritual. Versículo de número 6, por isso, na Escritura se diz: eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Falando de Jesus, que Deus disse através dos profetas que iam colocar essa pedra preciosa em Sião para ensinar e conduzir aquela nação, tirar eles do erro, livrar eles da lei, por fim naquelas leis, cumprir aquelas leis e ensinar eles a viver da maneira espiritual. João 10, versículo 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Veja Jesus falando: olha, eu estou ensinando, vocês não creem porque vocês não fazem parte dos eleitos, vocês não são dos escolhidos que meu Pai escolheu para reinar desde antes da fundação do mundo. Então vocês não entendem a mensagem porque vocês não são escolhidos. Agora ele volta no versículo 27 e diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Falando dos eleitos, aqui ele falou daquelas pessoas que nasceram para ter a vida só na terra. E agora ele fala: mas vocês que ouvem a minha voz, vocês que são as minhas ovelhas, que ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus fala, ele sabia para quem ele veio.
Eles sabiam quem são as pessoas que nasceu para viver o reino na terra e quando sair dessa vida, o corpo voltar para o pó e o espírito voltar para Deus. E aquelas pessoas que escutam a sua voz e não seguem, porque não são essas pessoas. São aquelas pessoas que vão nascer e viver na terra, ter a vida só terrena. Quando morre, o corpo volta para o pó, mas ele entra na não existência. Versículo 28 de João 10. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebata da minha mão. Jesus falando dos eleitos, dos escolhidos, porque ele aqui, ele era o pastor, e como pastor ele estava ensinando, porque ele estava na carne, em Israel, em Sião. 1 João, capítulo 3, no versículo 9, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. Então, se tem aquele que é nascido de Deus que não peca, existe aquele que não é nascido de Deus, que é só uma alma vivente. Vou ler de novo, para ficar mais claro. 1 João 3, versículo 9, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. As pessoas que entendem a mensagem, a palavra de Deus, ele traz para a vida dele porque assim ele foi feito, ele foi escolhido, ele foi separado para viver o reino. Essas pessoas é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, os filhos de Deus e os filhos da carne. Pessoa que é nascida só para viver a carne. Diabo aqui não é um ser espiritual, e sim a carne que se opõe contra o espírito. As pessoas que é carnais ou carnal, ele não aceita as coisas do espírito. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão não é de Deus. Ele não é um cara espiritual. Gálatas, capítulo de número 4, vamos começar do versículo 21. Dizei em mim, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, porque a lei, meus queridos, ela não tem domínio sobre o espírito. A lei, ela tem domínio sobre a carne. E os que queriam viver debaixo da lei eram homens carnais. Versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. O que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que era da livre por promessa, espírito. 24. O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são 2 pactos. Um do Monte Sinai, que é dar à luz filhos para a servidão, e que é Agar, filho da carne, filho para a servidão. 25. Ora, esta Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, aquela Jerusalém que estava vivendo, aquele mundo carnal que era controlado por a lei, ou as leis. Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Aquela Jerusalém que o apóstolo Paulo estava pregando, ensinando a eles aqui, era um Jerusalém controlado pela lei ou pelas leis, um Jerusalém carnal. Agora ele fala assim, no versículo 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a nossa mãe, a Jerusalém espiritual. A Jerusalém que vem de cima é espiritual, que vem de Deus. Mas aquela Jerusalém que estava sendo representada no templo deles ali, era uma Jerusalém carnal. Que pelo o pacto, os 2 pactos, dá para entender
Segundo Timóteo, capítulo 2, começar do versículo 19, diz assim: todavia o firme fundamento de Deus permanece. O firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os seus e aparta-se da iniquidade, da injustiça, todo aquele que profere o nome do Senhor. Então Deus conhece os dele. E Deus aparta eles do erro, da injustiça, porque Deus conhece e assim Deus criou para fazer a vontade dele. Versículo 20, ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vasos para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Veja aí, numa grande casa não há vasos só de ouro e de prata para uso honroso, mas também há de pau, de madeira e de barro, uns preparados para o bom uso e outros preparados para o uso desonroso. Então, ele fez aqui uma comparação com o utensílio doméstico. Mas ele estava falando de pessoas. Há pessoas que foi criada por Deus para fazer a vontade dele e servir ele. E há pessoas que foi criada por ele também para uso desonroso. Ele não está falando aqui de utensílios domésticos. Agora, Romanos, capítulo 9. Vamos começar no versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá o que a formou porque me fizeste assim? Não, meus queridos. Homem nenhum não tem o direito de perguntar a Deus por que fez assim, porque Deus fez para ele, para fazer a vontade dele, do jeito dele. Versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Então ele fez a comparação do oleiro. O vaso não tem direito de chegar no oleiro e perguntar por que você me fez assim. A mesma coisa. Se Deus fez assim, é porque ele fez para ele, para fazer a vontade dele. O vaso não pode chegar no oleiro e perguntar por que me fez vaso, por que me fez, entende? Desse jeito. Não. O oleiro faz aquilo que ele quer, do jeito dele, para atender às necessidades dele. Assim foi Deus para com o homem. Versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. Então, esses vasos que Deus suportou, o vaso da ira preparado para a perdição, no juízo final de Israel, no cumprimento da lei, das leis, que Jesus veio cumprir as leis ali, quando um juiz julga, ele o condena ou absolve. Os que eram para ser condenados foram condenados para viver a carne. Os que eram para viver a graça foram salvos da lei. No sentido espiritual, faz parte da Jerusalém que vem de cima. Versículo 23. Porque para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Veja aí, ele fez os vasos de desonra, os de honra, e aqui ele deu a conhecer nos vasos da misericórdia. Versículo 24, os quais somos nós, e aqui o apóstolo Paulo inclui ele, a quem também chamou não só dentre os gentios, dentre os judeus, mas também dentro dos gentios. Veja bem que não foi para todos. Ele chamou dentro de um povo os eleitos. Dentro dos judeus, ele escolheu os deles. Dentro do gentio também, ele escolheu os deles. Não foi todos os gentios e nem todos os judeus. A palavra de Deus é bem clara quando se refere a isso. Então, há sim na terra
dois grupos de pessoas: as pessoas que nasceu para servir, ser carnal, morrer e entrar na não existência, e as pessoas que veio para servir a Deus, fazer a vontade de Deus e viver a sua vida espiritual, oferecer sacrifício espiritual a Deus, não subir no monte, não é nada disso. É no seu modo de pensar, no seu modo de agir, afastar das coisas ruins. Quando Deus entra na mente da pessoa, a pessoa muda. Ele vive de maneira sabendo das coisas erradas e não praticando. Ele conhece e identifica porque o Espírito de Deus mostra para ele o que é errado. Agora ele passa a ter uma vida com Deus. Ele passa a ter uma vida adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus e servindo a Deus na sua vida. Dá o nome de viver o reino de Deus na terra. E quando ele sai do corpo, ou seja, quando ele morre, seu espírito volta para Deus, seu corpo volta para a terra. Gálatas 6, aqui fala, no versículo 8, fala assim, porque quem semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, as pessoas que nasceu para viver essa vida na carne, ele vai plantar na carne, ele colhe a corrupção, as coisas erradas. O que ele fizer, reflete contra ele. Se ele mata, ele vai preso. Entende? Se ele rouba, ele vai preso, e ele paga na carne. E quem planta no Espírito, vive a vida espiritual. Ele afasta de todas essas coisas, de tudo que se identifica por Deus, pelo Espírito, que é errado, ele se afasta. Ele vai viver o reino, ele vai viver na terra, mas com o pensamento ligado no céu. Quando você escuta uma mensagem da palavra de Deus, você identifica. Se você fazer parte dos escolhidos, logo você muda o seu jeito de pensar e você vai viver a sua vida espiritual. Efésios 2, começar do versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Veja bem, se é ajustado, se é a pessoa preparada, quando ele escuta, ele traz a mensagem para a sua vida espiritual. Versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Veja bem, as pessoas também que separadas por Deus para ser morada, eles vão viver o lado espiritual, porque eles identificam a mensagem, a palavra de Deus, e agora traz para suas vidas. E ali há uma mudança de vida. Em Efésios, capítulo de número 1, do versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, Jesus estava falando para essas pessoas, era esse aqui que Jesus disse que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando ela escuta a minha voz, ou seja, quando ela escuta a mensagem, a palavra, elas me seguem porque são as minhas ovelhas e eu vim para elas. E essas pessoas foram escolhidas desde antes da fundação do mundo, diz a palavra, versículo de número 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, meus queridos, não é vontade de homem, não. Essas pessoas que foi escolhida por Deus para viver o reino, Jesus veio para elas, a palavra de Deus está aí até hoje para elas. Elas, quando escutam a voz, Jesus diz que segue e eu as conheço. Lá em João 10, capítulo 10, eu li lá, você viu? É para essas pessoas que Jesus estava falando e ele também falou para os outros: vocês escutam a minha voz e não seguem porque vocês não são as minhas ovelhas. Jesus estava falando, ensinando, mas muitos, meus queridos, não deram ouvidos. Até hoje é assim.
Está aí as pessoas ensinando na religião, viver as leis. O povo fica numa confusão, sem saber o que é certo, porque se as leis foi finalizada, se as leis foi cumprida, por que ensinar leis? A graça foi estabelecida. Precisamos ensinar a graça. Aqueles que foram separados para reinar, viver o reino, como eu li, eles identificam e traz para a sua vida. E agora vai reinar com Cristo nessa vida, e quando sair deste corpo, eu repito, o corpo volta ao pó e ele volta a Deus, o Espírito, e recebe um corpo incorruptível, um corpo santo, celestial, celeste, para viver no céu, adorando a Deus na eternidade. Os olhos de Deus, ele permanece olhando todos e vendo todo em tempo real. Vamos agora ver a onisciência de Deus, a onipresença de Deus na terra. Não tem nada que passa nessa terra que passa despercebido dos olhos do Senhor. Não, meus queridos. Tanto seja aqueles bons que estão vivendo o reino, tanto seja aqueles maus que estão praticando o mal. Está tudo na presença de Deus. O irmão Júlio Chaves, que gosta dessa mensagem do canal Acorda Povo de Deus, quero aqui mandar um abraço a ele. Então, os olhos de Deus está presente o tempo todo. Em Provérbios, capítulo 15, no versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Está em todos os lugares, vigiando os maus e os bons. Então existe maus, carnal, e existe os bons, os eleitos, espirituais. Provérbios 5, versículo 21, porque os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor. O caminho dos homens estão diante dos olhos do Senhor. Então ele está vendo, o qual observa todas as suas veredas. Em outras versões fala os seus caminhos, o qual vigia, está olhando, vê o que está acontecendo. Jeremias, capítulo 16, do versículo 17, pois os meus olhos estão sobre todos seus caminhos, não se acham eles escondidos na minha face, nem está a sua iniquidade encoberta aos meus olhos. Então Deus está presente o tempo todo, Ele está vendo o que está acontecendo, os maus estão fazendo a vontade de Deus também, que eles nasceu para isso, e os eleitos que nasceram para reinar estão fazendo também a vontade de Deus, porque Deus criou. E assim diz que há vasos de ouro e de prata, também há de madeira e de barro. E também diz que não pode questionar Deus porque fez assim, porque Deus fez para servir Ele, para fazer a vontade dEle. Isaías 66, capítulo 66, no versículo número 1, Isaías disse assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra escábulas dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E que lugar seria o do meu descanso? Então, Deus está falando, o céu é meu trono, estou sentada no céu, mas os meus pés estão na terra. Que casa, que templo, que igreja vocês edificam? Pois se tudo me pertence, tudo é meu, eu fiz para mim. Aquele irmão que diz que eu vou na igreja para buscar o Senhor, eu vou na igreja para me santificar porque eu preciso estar na presença de Deus, dizendo que Deus só está naquele templo. Olha aí a mensagem. O que Deus disse sobre isso? Tudo é meu, foi eu que fiz com as minhas mãos. O apóstolo Paulo também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, ele diz sobre isso. Ele diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 49, o céu é o meu trono e a terra é o escábulo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual o lugar do meu repouso? Se Ele fez tudo, aonde? Ele pergunta aonde que é que eu vou estar?
Pois se eu estou presente em todo o tempo, em toda a terra, em todo o mundo. Versículo 50, ele disse assim: não fez porventura a minha mão todas essas coisas? Meus queridos, a palavra de Deus é bem clara. Basta a gente estudar, pedir a Deus conhecimento, porque se você fazer parte da boa semente dos eleitos, desde antes da fundação do mundo, que Jesus diz que conhece, eles e eles também conhecem Jesus, ouve a sua voz e segue os eleitos, então ele sabe para que ele está falando. Deus sabe o que está acontecendo na terra. Não há ninguém para salvar ninguém. Eu vejo aí umas pessoas, uns super pastores, né? Eles ainda falam ali quando eles estão conversando: olha, eu fui pregar na igreja tal, chegou lá a igreja morna e quando eu dei um brado, a igreja acompanhou, né? A igreja logo deu glória a Deus, respondeu, e ali eu preguei e eu ganhei 20, 15 almas para Jesus. Meus queridos, como é que você ganha o que já é de Deus? Como você ganha aquilo que já é de alguém para alguém? Isso não faz sentido. Entende? Isso não faz sentido. Deus sabe de tudo, porque Ele criou assim, fez para atender as necessidades dEle, e não tem como o homem questionar: Senhor, por que você fez assim? Por que as pessoas matam? Por que as pessoas roubam? Se é que já teve o juízo final, por que as pessoas questionam essas coisas? Temos que estudar a palavra de Deus e entender o que está escrito. Agora, se identificar naquilo que ficou escrito. Se você faz parte dos eleitos, logo a mensagem entra no seu coração, porque você escutou a voz de Jesus. E você segue a Jesus. O Espírito que habita em você vai te conduzir à verdade, vai te afastar do erro, do engano, das tentações da carne. Agora, Deus não vai deixar você mais sofrer as consequências desse mundo. Você vai ver a sua vida de maneira diferente, onde as pessoas olham para você e enxergam a luz de Deus na sua vida, porque você deu ouvido à mensagem, à palavra de Deus, porque você faz parte dos eleitos. Ele escolheu no meio dos judeus e no meio dos gentios os seus eleitos, porque ele sempre soube quem é quem. E há, meus queridos, duas sementes. O joio representando a carne, os homens carnais, e o trigo representando os eleitos de Deus. A mensagem de hoje é essa, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Graça e paz a todos. Sejam todos iluminados, com a mente, voltada para fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Graça e paz a todos.